A gente, inclusive, segue nesse assunto, emendas parlamentares, com análise aqui ao meu lado, Pedro Venceslau, nesse plantão de reta final de 2024. Reta final com os problemas que começaram lá em abril de 2024, como disse a Luciana. As emendas parlamentares colocando todo mundo nesse imbróglio, executivo, legislativo, judiciário. Mas agora, Pedro, a gente tem um posicionamento do Senado, que foi pressionado pela Câmara a se colocar nessa discussão e, como trouxe a Luciana, se posicionou. Disse que não tem irregularidade. O que isso significa, o posicionamento do Senado em meio a esse imbróglio? Olha, o ministro Flávio Dino havia dado um prazo ali de 10 dias para o Senado se manifestar, eles não precisaram de todo esse tempo. E essa decisão, esse posicionamento do Senado foi muito comemorado, Juliana, pelos deputados, porque eles estavam ali desconfortáveis com o fato de que apenas uma das casas havia sido acionada pelo ministro Flávio Dino. É como se o Senado fosse o bom moço e a Câmara dos Deputados cumprisse o papel de vilão nessa história. E eles comemoraram muito, segundo me enviou agora há pouco uma mensagem, um dos líderes partidários que estão ali da cúpula da Câmara, porque o posicionamento do Senado é muito similar ao posicionamento da Câmara, ou seja, as teses convergem e isso dá força para a Câmara e para o Congresso Nacional. Que a gente fala agora em parlamento como um todo, não apenas na Câmara dos Deputados. E me disse essa fonte o seguinte, veja que o ofício do Senado tem a mesma tese da Câmara, na mesma linha que defende que os líderes poderiam indicar, emendar, sem votação nos colegiados, tal como havia sido orientado nos pareceres do Executivo. Porque esse é o cerne de todo o questionamento feito pelo ministro Flávio Dino. O colegiado, ou seja, as comissões da Câmara, elas teriam que ter sido convocadas, teriam que ter opinado, ou os líderes partidários poderiam ter feito essa operação sem consultar as respectivas comissões permanentes. Então agora o Senado vai fazer essa manifestação, vai esperar que o Flávio Dino interprete o que foi dito por eles, mas, por outro lado, tanto o Senado quanto a Câmara agora chegam num outro ponto, que é um questionamento também, que é essa decisão do Flávio Dino, segundo os parlamentares, não deveria valer para o orçamento de 2024, deveria ficar apenas para o orçamento de 2025. Afinal, quando esse tema foi normatizado, já haviam sido empenhadas as emendas. Já o Flávio Dino tem o entendimento que sim, que tem que valer para o atual orçamento. Então, esse é um tema agora que vai ter que ser discutido pelas duas casas. Agora, o Flávio Dino deu uma resposta bastante dura para os deputados, para a Câmara, que vale também para o Senado, quando ele fala em ápice da balbúrdia. E Flávio Dino, não quer demais dizer, foi parlamentar, conhece muito bem a estrutura, o dinamismo, a forma de atuar da Câmara dos Deputados, sabe como age o Colégio de Líderes e está questionando o fato de que não existe a chamada emenda de líder, como ficou conhecida essa emenda por conta desses 17 líderes que enviaram aquele ofício sem que as respectivas comissões fossem ouvidas. Aliás, desses 17 líderes partidários, 2 partidos não assinaram esse documento, justamente o Novo e o PSOL. 2 partidos antagônicos, né, no espectro partidário, 2 partidos pequenos, mas que foram os responsáveis por esses questionamentos relativos às emendas, Juliana. Vale a gente lembrar todos os questionamentos de Flávio Dino, né? No começo, a falta de transparência e rastreabilidade das emendas, voltando ali para os cernes do orçamento secreto que já tinha sido derrubado. Depois, um questionamento sobre o tamanho do orçamento que é destinado às emendas parlamentares, consumindo ali uma fatia considerável do orçamento do país. E agora um questionamento sobre uma manobra que teria ocorrido na reta final dos trabalhos legislativos. Justamente o fechamento ali das comissões, a suspensão dos trabalhos para voltar para as votações do plenário, mas impedindo que a questão coletiva da distribuição das emendas fosse discutida, porque não havia esse espaço. Então, Pedro, são vários, né, os questionamentos em relação às emendas parlamentares, que a cada dia essa encrenca, né, ganha novos contornos, mas são muitos os questionamentos. E a peça de resistência da Câmara, do argumento deles, é que quem normatizou isso foi o Executivo. Então, a gente tem ali uma situação rara em que o Executivo e o Parlamento estão falando a mesma língua. Os deputados também alegam que as comissões não puderam se reunir porque os deputados estavam empenhados em aprovar o orçamento, em dar continuidade a votações importantes nessa reta final do ano e não haveria tempo das comissões se reunirem para uma decisão colegiada modificando esse empenho das emendas. São
4,2 bilhões de reais em emendas, que equivalem a 5.449 emendas de comissão, das comissões permanentes, como eu disse. E aí, no final das contas, os líderes, os 17 líderes, entre eles o líder do governo na Câmara dos Deputados e o líder do Partido dos Trabalhadores, eu estou falando também do líder do PSD, Solidariedade, União Brasil, Republicanos, ou seja, ecumênico, né? Foi uma decisão ecumênica, assinaram esse documento, o que supostamente, segundo a leitura de Flávio Dino, teria passado por cima do que seria o regramento para esse tipo de emenda. Então vamos ver agora, com a entrada do Senado nesse debate, se a situação vai se regulamentar, né?